Agosto chegou e esse é o seu vídeo de energia mensal. Vou deixar as minutagens aqui para vocês irem direto para lá. E lembrando que essa tiragem é válida tanto para o seu signo solar como também para o seu ascendente. Bora lá! Começando então com o signo de Áries. Vamos lá, arianos e arianas, para sua leitura. Veio para você como energia positiva 4 de ouros, negativo a carta da lua, caminho enforcado, resultado 5 de copas e como conselho a carta do mundo. Quanto mais você segura, Áries, pior as coisas ficam, sabe? No positivo, com 4 de ouros, enforcado aqui no caminho, porém, o resultado, como 5 de copas, mostra que você tenta permanecer, tenta segurar naquilo que já não existe mais, naquilo que já não é presente mais na sua vida. Porque como negativo, olha aqui a carta da lua. E a lua é uma das cartas que representam ilusão. Se veio no negativo, significa que não é uma ilusão num lugar que te ajuda a crescer, ou te ajuda a lutar, te ajuda a se movimentar sobre algo. Não, é uma ilusão que, na verdade, só faz com que você acredite que algo é existente e segure aquilo com todas as suas forças, sendo que já se foi. E aqui pode estar relacionado a qualquer âmbito da sua vida. Não me veio uma carta que trouxe uma especificidade do que é no campo amoroso, que é no trabalho ou algo assim. Então é importante você identificar isso. O mundo, como conselho, pede ou uma conclusão e um encerramento para você poder recomeçar, para você poder se colocar em abertura sobre uma outra perspectiva na sua vida, ou o mundo pede para que você caia na real e tenha noção da sua realidade, de onde você está envolvida, sabe, o ambiente que você frequenta, os amigos que estão com você, a qualidade do seu relacionamento. Esteja mais consciente sobre a sua vida, sobre o seu presente e não se deixar cair nessas paranoias, nessas ilusões. Entende? E aqui, a carta da lua, por estar no negativo, pode trazer algum tipo de insegurança e medo. Então, se eu quero permanecer, se eu me sinto preso a algo, eu estou ali porque eu tenho medo de perder. Ou eu tenho medo da solidão. Ou eu tenho medo do novo. Então, se eu tenho medo de tudo isso, eu não encerro, eu permaneço, mesmo que eu esteja segurando nada. Mesmo que eu esteja permanecendo em um lugar onde nada é me dado. Onde não existe uma troca justa ali. Quando eu olho a carta do 4 de ouros como positivo, é um ótimo mês para vocês guardarem dinheiro, Áries. Então, guarda dinheiro, não gasta com qualquer coisa, tá? É um ótimo mês também para você poder estruturar algumas questões na sua vida. Então, se eu vou começar um trabalho, então eu vou me dedicar àquele trabalho e eu vou ter consciência, pesquisa, análise para entender o que precisa ser mantido e estruturado ali. Né? A carta da lua, como negativo, cuidado com tudo que você acredita nesse mês, Áries, porque você pode se colocar em um lugar de confiança muito grande sobre algo que diz muito mais a respeito de você do que sobre aquilo que está sendo confiado. Então, cuidado, porque muito dessa confiança, ela não vai reverberar da forma como você espera. Tá bom? É isso. E como conselho à carta do mundo, como eu já disse anteriormente, você precisa se sentir pertencente sobre a sua realidade para você poder tomar as decisões mais conscientes, sabe? Com mais sanidade, por assim dizer. É um ótimo mês também para cuidar da saúde, tá, Áries? Bom, é isso. Um beijo, Áries. Até semana que vem. Tchau, tchau.
Vamos então para o signo de Touro. Vamos lá, taurinos e taurinas, para a gente ver como está o seu mês de agosto. Veio para você como energia positiva, 3 de copas, negativo, a carta do enforcado, como caminho, a torre, resultado, 10 de copas e como conselho, a carta da papisa. Que leitura forte, hein, Touro? Mas é uma leitura que ela termina bem, né? O processo é difícil, mas a finalidade é boa. Interessante isso aqui, porque vindo a carta da torre como caminho, significa que existe um desmanche em relação ao seu mês de agosto. É algo que te tira do conforto, que te tira do eixo, que você, né, percebe aquele balança-caixão ali. Mas só que, como finalidade, com 10 de copas, tem uma positividade nisso. Então, algo passa por um processo de desmanche para você idealizar o que te deixa feliz, para você entender o que é a felicidade de fato. Porque você pode estar muito enfurnado. Isso é uma expressão da minha família, não sei se vocês vão entender, mas vocês estão muito dentro, vocês estão muito focados em algo que não vai te trazer nenhum tipo de resposta, né? Então, o desmanche disso é muito positivo no final, mesmo que o processo pode parecer difícil, mesmo que o processo possa parecer muito desgastante, mas é muito positivo porque você vai entender não só o que é a felicidade, mas o que te deixa feliz, sabe? Então não se assuste esse mês de agosto, tá, Touro? Porque tem coisas ruins que vêm para um bem maior lá no final. Então algo se desmancha nesse mês, tá? E não tenta segurar. Deixa aí, deixa fluir, porque tudo se resolve no final. No positivo, com o 3 de copas, aqui as suas amizades, elas podem estar bastante alinhadas aqui nesse mês, tá? Então pode ter amigo que volta, que você não conversa há um tempo, manda um oi sumida, ou você manda um oi sumida para um amigo. Vejo Touro saindo para festejar, para beber, para dançar, para curtir, para conversar, né? Então tem uma energia muito leve aqui em relação aos seus amigos, e como veio no positivo, pede-se até para você poder aproveitar as suas amizades. Então saia pelo menos uma vez na semana para encontrar um amigo, para conversar, bater um papo, sabe? Não fica sentindo que a vida é só você, que a solidão ou a solitude é a resposta para alguma coisa, sabe? Tem alguns assuntos da nossa vida que realmente só a gente pode resolver e pensar, mas não leve a vida dessa forma, pelo menos nesse mês de agosto. Aproveite as suas amizades, procure fazer amigos, sabe? Desenvolva as suas relações, porque nesse mês pode ter uma grande importância nesse aspecto. No negativo, com o enforcado, é justamente esse contraponto em relação ao 3 de copas, onde se você permanece preso sobre algo, seja preso na sua solidão, seja preso nesse desmanche em relação à carta da torre, né? Seja preso a uma realidade a qual você vive e você não se abre para uma mudança ou para uma manutenção, porque não necessariamente algo muda, mas algo precisa ser reformulado, né? Então, se você não se abre para esse processo, você tende a sofrer. Você tende a segurar algo que lá na frente você vai se arrepender de ter segurado. Ou porque você vai quebrar a cara, ou porque suas expectativas estavam altas demais, né? Ou porque você investiu em algo que não teve um retorno que você esperava. Então, não se sinta pressionado a ficar, a manter, sabe? A segurar alguma coisa. Deixa aí. Enquanto esse processo está indo, vai aproveitando as suas relações para poder trazer uma leveza maior para a sua vida, tá? E como conselho, a carta da papisa é basicamente tudo isso que já foi dito no decorrer da leitura, né? O importante do autoconhecimento, o importante da introspecção, do entendimento de quem se é, do entendimento da forma como você reage, né, aos estímulos externos. E aqui também pode ter alguns taurinos tendo um contato maior com a espiritualidade, com religião, né? Ou se não, também taurinos procurando aprender sobre algo novo e
Tudo isso está sendo motivado aqui pelo tarô para o seu mês de agosto, tá bom? Um beijo, Touro. Até semana que vem. Tchau, tchau. Vamos então para o signo de Gêmeos. Vamos lá, geminianos e geminianas, para o seu mês de agosto. Veio para você como energia positiva a carta do 5 de copas, negativo a carta da papisa, caminho diabo, resultado rainha de espadas e como conselho a carta do rei de espadas. Eita, Gêmeos! A gente vê já de início aqui uma superação em relação ao seu mês, né, Gêmeos? 5 de copas no positivo mostra que você vai conseguir identificar algo que não lhe faz bem e tendo um processo de mudança em relação a isso, tá? Então, muito daquilo que no decorrer dessas semanas, desses meses que passaram e que te trazia uma sensação ruim ou te trazia um desconforto, você consegue identificar e você consegue ter motivação para poder trazer mudanças necessárias para não, sabe, se colocar mais nesse lugar negativo na sua vida. A papisa aqui, no negativo, geminianos que podem ter problemas com a mãe nesse mês, então cuidado com essa troca e com a sua relação materna. Se você é mãe, você pode ter problema com o filho, então cuidado, tá bom? Porque nunca é bom, né, ter problema com mãe, nunca é bom. Então se você tem algum tipo de problema, resolva e, sabe, se mantenha firme ali. E aqui eu vejo que até essa tristeza, essa superação de tristeza pode estar relacionada à mãe também. Enfim, é um assunto delicado, não vou entrar nisso em leitura aberta. No caminho com a carta do diabo e como resultado a carta da rainha de espadas, você tem esse despertar no momento em que você se torna um pouco mais malicioso. Então, muitas vezes, Gêmeos, e eu conheço Gêmeos, né? Sei que Gêmeos às vezes é um pouco ingênuo em algumas questões, por ser um signo mais extrovertido, mais expansivo, mais amigável, né? Então pode ter uma ingenuidade ali, mas a carta do diabo aqui, com a carta da rainha de espadas, pede um pouco mais de malícia, sabe? Uma visão mais maliciosa sobre a realidade, sobre as suas relações, sobre a sua vida num todo, porque é justamente nessa malícia que você vai conseguir identificar de onde vem essa tristeza, de onde vem essa negatividade aqui, né? E a necessidade dessa malícia vem para uma superação, para você poder identificar uma solução para essa questão negativa, para você conseguir trazer uma mudança. E o que eu achei muito curioso é porque veio Rainha de Espadas como resultado e veio a carta do Rei de Espadas como conselho. Então é até como se o tarô ele estivesse te dando uma confirmação de uma energia que já está em construção, que já está em movimento. Então, no momento em que você tem essa malícia e consegue trazer uma identificação, o tarô está te apoiando sobre isso, sobre algo que já está acontecendo e que já vai acontecer, né? Então, o tarô te apoiando, falando, não, de fato, o que você está vendo, o que você está entendendo, os insights que estão vindo, essas pecinhas que estão se encaixando, não é loucura, não é você tendo não, de fato, é aquilo que está sendo visto, aquilo que está sendo pensado, aquilo que está sendo refletido, né? Então tem uma importância de você, eu não diria se apegar, mas existe uma importância de você dar importância sobre todas essas reflexões que estão sendo derramados em você, porque é justamente nesse lugar, nesses pensamentos, nessas reflexões que vai conseguir te tirar de um eixo que não te faz bem, tá bom? Aqui pode ter alguns geminianos com questões de autoestima, tá? Gêmeos, se tá com problema de autoestima, bora se cuidar, porque a autoestima, assim, tira você do eixo de tudo, sabe? Então, vamos se cuidar, vamos beber água, se alimentar bem, fazer um exercício,
sabe? Por o mínimo que seja, dentro de casa, que seja, mas vamos se cuidar, tá? Não entra nesse lugar, não. Isso. Se tem gêmeos com problemas com vício, esse é um mês bom para vocês tirarem, tá? Esse vício, ou começar um processo aí de desmame, tá? Coisar, bebida, coisas assim. Então é um mês muito bacana para você poder se desvencilhar desses vícios. Bom, é isso. Um beijo, gêmeos. Até semana que vem. Tchau, tchau. Vamos então para o signo de Câncer. Vamos lá, cancerianos e cancerianas, para o seu mês de agosto. Veio para você como energia positiva 2 de espadas, negativo, página de ouros, caminho 9 de ouros, resultado enforcado e como conselho a carta da temperança. Ou seja, começando pela carta da temperança, que pelo conselho é uma semana que se pede calmaria, sabe? Que se pede ali equilíbrio, que se pede maturação sobre algo. Não é um mês para você começar nada, não é um mês para você ficar ali reverberando nada em relação ao passado. É uma semana para você poder se encontrar. Você vai querer começar algo aqui. Você vai querer tomar uma iniciativa. Porque olha aqui o pajem de ouros no negativo. Mas o tarô ele não apoia nenhum tipo de investimento que você queira fazer esse mês, uma troca de emprego, né? Ou começar um esporte. E não é que fazer um esporte seja ruim. Não, fazer esporte é maravilhoso. Mas aqui você pode querer procurar solução em algum tipo de investimento e de começo que não é nesse lugar que a solução está. A solução ela está no momento em que você se silencia, no momento em que você se acalma, que você se tranquiliza. Esse é o mês que você vai estar muito mais racional do que emocional. Isso é muito bacana para câncer, já que geralmente, né, para cancerianos, o emocional ele é colocado sempre à frente. Você é movido pelas suas emoções. E aí me parece que nesse mês de agosto você vai estar pensando mais sobre algumas situações, racionalizando um pouco mais sobre a sua vida. E pelo fato de ter esse despertar racional, você fica, não, então tá, então agora eu entendi qual é o meu caminho, eu entendi o que eu quero, sabe? Eu entendi o que eu tenho que começar, no que eu tenho que investir, o que eu devo fazer. Aí o tarô fala, calma, que ainda não é o momento. Porque você teve esse vislumbre, mas tá, agora vamos processar tudo isso. Vamos, sabe, entender, vamos deixar com que isso vai se assentando, vai se movimentando dentro de nós. Para aí sim, quando você for de fato fazer algo, tomar uma decisão, tomar um partido, isso seja mais concreto. Que pode estar relacionado ali para o próximo mês, né? Para setembro, para outubro, que possa estar num movimento mais à frente. Aqui o 9 de ouros, como caminho, você pode ter uma positividade muito grande em relação ao trabalho, tá? Que até por isso pode trazer essa confiança, né? Pode ser um dinheiro entrando, vendas rolando, né? Trabalho te dando uma oportunidade de promoção. Então tem uma positividade financeira aqui, mas é aquilo, não se deslumbre, calma, sabe? Calma, que tudo vai se ajeitar e você vai conseguir ter uma movimentação mais clara ali. Você vai conseguir ter esse movimento, então calma. Não queira para ontem aquilo que ainda não foi muito bem estruturado, né? Bom, é isso. Um beijo, Câncer. Até a próxima. Tchau, tchau. Vamos então para o signo de Leão. Vamos lá, leoninos e leoninas, para o seu mês de agosto. Leão, que faz aniversário agora essa semana,
nesse domingo até o próximo sábado. Meus parabéns, leoninos, felicidades para vocês, muitas conquistas, muitas realizações, tá bom? Tô aqui desejando o que de melhor o mundo possa te oferecer. Vamos para a sua leitura, Leão, porque é uma leitura muito interessante aqui para o seu mês de agosto. Veio para você como energia positiva 8 de ouros, negativo a justiça, caminho cavaleiro de ouros, resultado as de espadas e como conselho a carta do 10 de espadas. Ou seja, Leão, superação diante do trabalho. Essa é a sua leitura. Eu vejo que é um mês, agosto, eu acho que é um mês, Leão, que muito do que você sofreu anteriormente, então assim, estou falando com o Leão que passou por questões nas últimas semanas, nos últimos meses, às vezes até nos últimos anos, sabe? Algo que ainda te deixa meio para baixo, que ainda te deixa meio cabisbaixo. É um mês que existe a potencialidade de superação sobre todos esses processos, de todo esse sofrimento que vem sendo acarretado aqui. Então não é um mês, Leão, que vai acontecer algo de ruim com você, ou que você tem que ficar preocupado, ou que você tem que ficar ali. Não é nada disso. É um mês, na verdade, que todas essas questões que se passaram na sua vida vão ser superados. Você vai conseguir se reerguer nesse mês. E esse levantar, ele está muito associado ao seu trabalho, ao seu profissional, à dedicação do seu dinheiro, da sua carreira, da sua imagem, das suas finanças, né? Aqui eu posso estar falando com o Leão que não só vai ter essa oportunidade profissional, né, para a superação de questões pessoais, como eu vou estar falando de Leão que vai encontrar um significado no seu caminho profissional. Entende? Então, nossa, tive um despertar e eu acho que agora eu quero ser, sei lá, quero trabalhar com fotos, quero trabalhar com veterinária, eu quero fazer programas sociais, entende? Coisas assim. Então, é você tendo um despertar sobre um caminho que está muito atrelado à sua carreira e ao seu profissional, que te traz esse alívio, te traz essa superação de muitas questões de dor que você foi, sabe, segurando, que você foi mantendo no decorrer da sua vida. Então é muito curioso também para esse mês de agosto, Leão, que muitas vezes a gente vê solução em terapia, em meditação, em comida, às vezes, né, em vícios. A gente vê muito nesses lugares a superação sobre algo. E é muito interessante que nesse mês, claro, não estou tirando a importância de tudo isso, terapia, meditação, tudo isso é muito importante, mas fica me parecendo que nada disso traz uma solução para você ou não trouxe uma solução, porque a solução vai estar na sua dedicação profissional, pelo menos para esse mês de agosto. Né? Então, quanto mais se pensa em dinheiro, quanto mais se pensa em estudo, quanto mais se pensa em aprimorar o seu trabalho, mais distante você estará daquilo que te causou dor, sofrimento e aquilo que ainda perdura em você. Tá bom? É isso, Leão. Essa é a minha tiragem para ti. Acredito que eu não tenha mais nada para te dizer. Um beijo para vocês e até semana que vem. Tchau, tchau. Vamos agora para o signo de Virgem. Vamos lá, virginianos e virginianas, para o seu mês de agosto. Veio para você no positivo a carta do Cavaleiro de Espadas, no negativo o Cavaleiro de Copas, como caminho a carta do 7 de Paus, resultado 8 de Espadas e como conselho a carta do As de Copas. Virgem, quanto mais você tenta se proteger, mais limitado você fica. Quanto mais você acredita que o inimigo é o outro, mais afastado da vida, da beleza, da felicidade você se encontra. Por conta de muito do que você viveu,
pode-se acreditar que a proteção ela é necessária. Então você pode, às vezes, estar mais ríspido, mais ríspida. Às vezes você pode estar mais crítica em relação às pessoas, às suas amizades, às suas relações. Você pode estar um pouco mais na defensiva. Então tudo que te fala é um problema, você quer dar o troco, você quer ser a última pessoa a falar. E aí o tarô vem falando, olha, Virgem, cuidado. Porque quando você reage dessa forma e fica parecendo que é imposição, na verdade é insegurança. Então você não está impondo nada para alguém para poder se colocar em primeiro lugar. Então tem que tomar um pouco de cuidado, porque existe uma linha muito fina aqui entre se impor e estar inseguro sobre algum processo. Porque eu não estou dizendo que você não deva se impor. É claro, isso é muito importante na vida. A gente tem que se impor sempre. Todos os dias a gente tem que se impor. Mas existe uma linha muito fina onde essa imposição ela vem por conta de uma insegurança sua. Então é um mês de agosto que você tem que focar muito nos processos de autoamor, de autoestima, para que você não afaste tudo e todos de você por conta de uma insegurança que é só sua. O amor, ele está presente em vários âmbitos da nossa vida, mas a gente tem que saber identificá-los. E infelizmente, o medo e a insegurança coloca uma penumbra na nossa visão em relação ao que é o amor. Aqui eu posso falar com Virgem que nesse mês de agosto pode até achar que uma paquera, que é algo, sabe, positivo na sua vida, seja ironia. Então uma pessoa, um exemplo, estou dando um exemplo aqui, tá, Virgem? Você tá numa balada, uma pessoa chega em você e fala, nossa, Virgem, você é um gatinho, você é uma gatinha, hein? Nossa, quero ficar com você. Você vai estar tão na defensiva que você vai achar que a pessoa está zoando com a sua cara. Ou tem uma oportunidade de emprego muito legal. Olha, Virgem, essa oportunidade de emprego aqui, muito bacana. Ah, não vou nem concorrer porque eu não vou conseguir. E talvez era a sua oportunidade de conseguir um novo trabalho. Então, para a gente poder finalizar a sua leitura, Virgem, não fique tão na defensiva, se abra para novas possibilidades, porque ali você vai encontrar o que é o amor. No momento em que você achar que você precisa se defender, que você precisa se impor, pensa, será que realmente é algo pessoal? Será que realmente é algo comigo? Será que se eu me sentir mal diante disso, será que é sobre o outro ou será que é sobre mim? Será que essa pessoa quer o meu mal? Será que ela está sendo irônica? Será que ela está debochando de mim? Ou será que eu estou inseguro nesse momento e estou achando que isso está sendo pessoal? Então traga essas reflexões porque será muito importante para o seu mês que vem agora, tá bom? Um beijo, Virgem. Até a próxima. Tchau, tchau. Vamos então para o signo de Libra. Vamos lá, librianos, librianas, para o seu mês de agosto. Veio para você como energia positiva a carta do Pajem de Copas, negativo 9 de Copas, caminho 5 de Ouros, resultado 5 de Paus e como conselho a carta da Justiça. Que interessante essa leitura, porque assim, Libra, vou começar pelo conselho com essa Justiça, trazendo a importância de você ser justo com o outro, mas principalmente ser justo consigo mesmo. Porque aqui você pode estar exigindo algo de você mesmo que ainda não é o momento para ser efetivado de fato. Entende? Porque o 5 de Ouros como caminho e o 5 de Paus como resultado, diante da falta, você tenta a qualquer custo
trazer algo que recupere aquela falta, sendo que ainda não é o processo de conseguir recuperar. Ainda é o processo de você conseguir reavaliar tudo que te trouxe até aqui. Vou dar um exemplo. Vamos supor, estou em um relacionamento, né? E eu consigo identificar algo que não me faz bem dentro dessa relação. Ao invés de eu ser justo com o relacionamento, ser justo comigo mesmo, entender o processo dessa relação, conversar, dialogar sobre o que me incomoda, entender por que me incomoda, né? Eu já vou direto para o conflito, já vou direto para o atrito, para a solução daquilo que me incomoda. Mas lá no final, quando a gente vai ver, você não vai estar sendo justo com o outro. Porque você não dá a oportunidade de solução, você não dá a oportunidade de... Você já quer ir tomando uma atitude logo. Uma atitude precipitada até. Porque o seu ego, nesse mês, ele pode estar, sabe? Ele está um pouco inflado. E aí você acredita que aquilo está sendo justo, né? Está sendo uma justiça consigo mesmo, mas na verdade você está esbarrando no limite do outro e na injustiça da outra pessoa. Então, não é só ser justo consigo, mas também é ser justo com o outro. Porque para você buscar a sua própria justiça, você pode estar sendo injusta com uma outra pessoa. E aí a justiça ela já não existe mais. 5 de ouros como caminho, aqui você pode ter uma falta esse mês. Tá? Então cuidado com o dinheiro, muito cuidado com a sua saúde, vamos se cuidar, fazer exames. Tá, Libra? Cuidado com o seu trabalho. Aqui eu vejo alguns librianos tendo algum tipo de dificuldade no trabalho, mas diante de todas essas questões que te levam a uma falta, não queira responder com agressividade, não queira responder com, sabe, querendo culpar o outro, a vida, o mundo pelas questões que não é culpa do outro. Mas quando você para pensar, você vê que tem uma grande parcela de culpa sua ali também. Sabe? Que é necessário ter essa reflexão. Para que aí sim você consiga se impor, você consiga tomar uma atitude que seja de fato justo. É isso. Um beijo, Libra. Até a próxima. Tchau, tchau. Vamos então para o signo de Escorpião. Vamos lá, escorpianos e escorpianas, para o seu mês de agosto. Veio para você na energia positiva a carta da temperança, negativo a rainha de copas, como caminho a força, resultado o papa e como conselho a carta do 10 de copas. Escorpião, a sua leitura, ela não é uma leitura negativa, tá? Então já pode respirar, ficar tranquilo, mas a sua leitura ela está num lugar de autocuidado, de centramento, num lugar de equilíbrio. Está num lugar de que o seu emocional ele pode ter um foco maior, sabe? Ele pode estar em cima de um palco esperando a sua atenção, esperando que você dê a devida atenção a ele. Então a pergunta que fica em relação ao seu mês de agosto, Escorpião, é como que está o seu emocional? Como que está o seu autocuidado? Como você está se cuidando emocionalmente falando? Como que as suas relações estão reverberando no seu emocional? O que você procura desenvolver na sua vida que reverbera positivamente no seu emocional? A sua leitura é basicamente isso. Porque quando você tem esse encontro,
É necessário ter uma persistência para você conseguir de fato construir algo bacana ali. Olha aqui a carta do Papa como resultado, né? Tem um outro ponto aqui da sua leitura, Escorpião, e isso não vai ser para todos, tá? Mas para alguns escorpianos eu vejo escorpião formando família agora. Então tem escorpião casando, oficializando um namoro, planejando filhos ou até tendo filhos, descobrindo uma gravidez. Pode ter escorpião aqui voltando para a casa dos pais também, visitando os pais, conversando com os pais, voltando a morar com eles. Então tem essa energia familiar muito forte, ou você construindo a sua própria família, ou você dando foco à família de onde você vem. E isso é muito importante para essa semana. Para esse mês de agosto, Escorpião. Isso é muito importante para esse mês de agosto, dar esse foco em relação à família, porque se pede isso aqui. E esse foco ele vem num lugar de até você conseguir relembrar os seus valores, sabe? De você relembrar quem você foi, quem você é, a construção de quem você está se tornando. Tem alguma mensagem, tem alguma questão ali relacionada à família que é muito importante você ter esse resgate nesse mês. Mesmo que você possa ter tido uma vivência conturbada com a sua família, tem muito essa importância de você conseguir identificar uma positividade familiar, porque querendo ou não é de onde você vem e faz parte de quem você é. Então se você rejeita ou se você julga a sua família, isso está sendo reverberado em si mesmo. Então você está julgando a si mesmo, você está se colocando naquele lugar, porque faz parte de quem você é, né? Não estou querendo dizer que a gente tem que baixar a cabeça e concordar com tudo que a família fala, com tudo que a família faz, da forma como a família nos trata, que eu sei que para algumas pessoas nos trata de forma muito difícil, né? Mas é uma importância de haver perdão, a importância de você tentar entender o lado deles também, sabe? Para que você se torne uma pessoa melhor e se veja de uma forma melhor também, né? Porque querendo ou não, como eu disse, você é uma extensão da sua família. Então toda visão negativa que se tem da família, isso passa para você porque você é uma extensão daquilo, né? Bom, é isso. E para Escorpião que está se relacionando, é um ótimo momento para você passar para um próximo nível, tá? Então começar a namorar, trocar umas alianças, pensar num casamento, caso já esteja namorando durante um tempo, né? Bom, é isso. Beijo, Escorpião. Até semana que vem. Tchau, tchau. Vamos então para o signo de Sagitário. Vamos lá, sagitarianos e sagitarianas, para o seu mês de agosto. Veio para você como energia positiva a carta da Rainha de Copas, negativa a carta do Imperador, como caminho Rei de Espadas, resultado 7 de Copas e como conselho a carta do 6 de Paus. Eu vejo, Sagitário, que pode ter um esquecimento de quem você é, sabe? Da força necessária para você conseguir chegar até aqui. Do quão forte você foi nas lutas de N situações da sua vida, onde você conseguiu se impor, conseguiu vencer, conseguiu superar. Você está esquecendo do seu valor. E não é que o seu valor não exista, mas é porque de fato você está esquecendo disso tudo. Do quão importante você é, do quão foda você é, do quão forte você é. E é importante você resgatar isso como uma forma de autocuidado. Então, para eu poder me cuidar, eu não posso esquecer de onde eu vim e o que foi necessário para eu chegar até aqui. Quando há essa clareza, você consegue trazer uma imposição, você consegue trazer um limite. Você consegue priorizar o seu próprio espaço e não só isso,
você tem o entendimento de que no final das contas você é uma pessoa vitoriosa. Porque muitas vezes a gente pensa que, nossa, para ser uma pessoa vitoriosa eu preciso ter R$ 1.000.000, eu preciso ter o amor perfeito, eu preciso... E aqui na sua leitura mostra que o seu senso de vitória é a sua força, é a sua capacidade de imposição, é o seu senso de poder. E esse poder não é o poder, né, esse poder capitalista, mas é o poder de quão resiliente você é, o quão forte você é, que nada e ninguém te derruba. Sabe, Sagitário? É nesse lugar aqui. E é preciso ter essa clareza. É preciso ter essa clareza, porque senão você não consegue se impor, você não consegue colocar limites, você não... Sabe, você só vai se deixando levar pela vida, se deixando levar pelas ideias dos outros, se deixando levar pelas críticas. Quando eu olho o positivo aqui, positivo não, perdão, quando eu olho o negativo com a carta do Imperador, alguns sagitarianos podem ter problemas com o pai, chefe ou professor, tá? Cuidado com isso. Cuidado. Eu vejo muito forte aqui, principalmente relacionado ao chefe, ou uma chefe também, porque não, né? Uma pessoa que hierarquicamente falando esteja acima de você. Eu vejo uma certa rusga acontecendo aqui. E aí, por que tem essa importância de você entender o seu valor e a sua força? Porque quando uma pessoa que está acima de você, né, acima que eu falo assim, num trabalho, numa faculdade, coisas assim, quando existe essa problemática, você não tem necessidade de, sabe, eu vou mostrar que... Então, quando você está muito bem alinhado com quem você é, com a sua força, com o seu poder, com a sua inteligência, você não precisa ter que provar nada a ninguém. E essas rugas, essas problemáticas, elas deixam de existir. Porque a imposição que eu disse com o 7 de paus tem que ser uma imposição justa, uma imposição também onde você sabe o seu lugar. Onde você sabe o seu lugar de que não tem essa necessidade de ter que se explicar, de ter que, sabe? De ter que se explicar para ninguém, nem para o chefe, nem para ninguém, nem para o amigo, nem numa relação, você não tem que se explicar para ninguém. Bom, é isso. Um beijo, Sagitário. Até semana que vem. Tchau. Vamos então para o signo de Capricórnio. Vamos lá, capricornianos, para o seu mês de agosto. Veio para você no positivo a carta do 8 de ouros, a carta do trabalho. Não tem como a gente fugir disso, né, Capricórnio? Não tem como. No negativo, a carta do cavaleiro de espadas, caminho, enamorados, resultado, a carta do mundo, como conselho, a carta do 5 de paus. Começando com o 8 de ouros no positivo, aqui a gente tem uma positividade em relação ao seu trabalho. Então tem Capricórnio trocando de trabalho, evoluindo no trabalho. Se você tem seu próprio negócio, tem clientes chegando, né? Então tudo aquilo que está nesse âmbito profissional, existe uma positividade aqui nesse mês de agosto. Porém, Capricórnio, quando a gente fala sobre positividade, não necessariamente a gente está falando sobre conforto, sobre descanso, sobre tranquilidade. Não é isso. Porque até então, na sua leitura, se pede aqui o caminho mais difícil. Se pede o caminho mais cansativo. Se pede aquele caminho que pode ter algum tipo de confronto, de conflito, mas que é necessário para você conseguir chegar no seu sucesso, naquilo que você quer conquistar. Então, muitas vezes, Capricórnio, você pode ir para um lugar de, não, quer saber? Eu quero descansar, eu quero tranquilidade. Então eu tenho a opção A e B. A opção A vai me cansar mais, então eu vou na B. Vou na B porque não tô querendo não tô querendo me desgastar. E o tarô vem falando, olha, então você tem algo a perder com isso, a longo prazo. Lá na frente,
Depois, quando esses frutos forem colhidos, você vai ficar, nossa, mas só isso? É, Capricórnio, só isso, porque você escolheu o caminho mais fácil. Então, essa leitura está muito nesse lugar de que preste atenção nas suas escolhas, prestem atenção no que você se compromete, no que você se responsabiliza, se é de fato o caminho que vai reverberar positivamente nos seus ganhos lá na frente. Porque isso é muito importante aqui. 5 de paus como conselho pede justamente esse caminho mais árduo. O 5 de paus também fala muito sobre competições. Então, se você é Capricórnio e quer participar de concurso público, vestibular, se você pratica algum esporte e quer fazer parte de uma competição, você é artista e quer participar de um edital, tudo que tem concorrência, competição, esse mês pode ser muito legal para você poder participar dessas questões ou se preparar para. Então, no mês de agosto, se tiver algum tipo de competição e você já estiver pronto para, participe, tá? Corrida também, que agora está bastante na moda, né? Participar de corridas, participe. Caso não tenha, se prepare. Ah, poxa, eu quero fazer concurso público, quero passar em concurso público, mas está estudando? Está se planejando? Está se preparando? Ou você está esperando que caia do céu? Entende? Então tem que se responsabilizar, escolher o caminho mais longo, entender que vai ter um concurso público agora, eu não vou conseguir passar no concurso público estudando uma semana. Então entendi, vou ter que me preparar, vou ter que estudar, vou ter que me planejar para daqui um ano eu fazer uma prova e conseguir passar, e conseguir ter minha aprovação. Entende? Mas esse mês é um mês muito decisivo para você ter o entendimento do que deve ser comprometido porque você quer colher lá na frente, porque você quer realizar a longo prazo. Tudo tem o seu momento, sabe? É passo por passo, não queira nada para agora, porque pode ter uma ansiedade aí, né? É passo por passo, mas entenda que esses passos, eles são árduos e você precisa ter força e ter gana para essa conquista porque ela está nos seus caminhos, tá bom? É isso, Capricórnio. Um beijo para vocês e até semana que vem. Tchau, tchau. Vamos então para o signo de Aquário e para o seu mês de agosto. Vamos lá, aquarianos e aquarianas, para o seu mês. Positivo, carro. Negativo, 9 de espadas. Caminho, 2 de ouros. Resultado, torre. Conselho, a morte. Vamos lá, Aquário. Tem algumas situações que fogem do nosso controle. Sabe, Aquário? A gente está ali tentando manter tudo certinho, o nosso trabalho tudo certinho, o aluguel certinho, o relacionamento certinho. Nessa tentativa de, não, vamos manter tudo nos conformes, né? Vamos nos planejar, vamos... nos esforçar para manter tudo do jeitinho que tem que ser. Mas muitas vezes, Aquário, acontecem situações que não estão no nosso controle. É o parceiro que trai, é a demissão que chega, é a saúde que dá uma estremecida e vem uma doença aí do nada, é uma geladeira que queima, é um dente que quebra. Tem algumas questões que vão acontecendo e não tem como a gente controlar. Simplesmente acontece, a vida nos presenteia, com isso. Acontece com todo mundo. E na sua leitura, Aquário, quando se apresenta esse desequilíbrio, quando se apresenta essas questões inesperadas que te trazem uma certa angústia, que te traz questões ali, o tarô fala, deixa aí, sabe? Deixa aí. Se veio, se está sendo demonstrado a você, está sendo demonstrado porque chegou a hora. Chegou a hora de acabar. Chegou a hora de ter seu fim. Aqui eu estou vendo Aquário tendo algumas finalizações nesse mês de agosto. E se você tenta segurar, Aquário,
você não... Infelizmente você não consegue. Então no final você vai se sentir meio invalidado, sabe? Nossa, mas eu tentei, eu lutei, mas porque não é sobre você. Não está no seu alcance. Entende? É a vida. É simplesmente a vida querendo retirar algo de ti. E só resta você aceitar. E eu sei que Aquário supera fácil, supera rápido. Eu não precisa você ficar nesse lugar de ai, por quê, meu Deus? Não. Rapidinho você já, sabe, se ergue e vai embora. A carta no carro, né? A carta do carro aqui no positivo é isso. Deixa fluir, deixa seguir, deixa a história, sabe? E se alinhando na sua vida. Porque quando eu vejo essas cartas aqui, eu sei que elas são negativas, né? Mas o que me traz de positivo nessa leitura é que, como não está no seu controle, não tem o que você fazer. Entende? Não tem o que você fazer. Então, isso é positivo, porque se fosse algo negativo que, nossa, meu Deus, eu posso fazer algo por aquilo, mas eu não posso, péssimo. Mas se você não pode fazer, então só resta aceitar. E a carta do carro no positivo é falando, então mantenha o que de fato está no seu alcance como uma preocupação real da sua vida. Mas o que não tiver no seu alcance, é isso. Aqui o carro no positivo pode trazer mudanças interessantes agora nesse mês, tá? Mudança de casa, de cidade, de estado, de país. Pode ter algumas mudanças aqui que são muito positivas. Ou viagens Viagens, né? Ah, vou visitar tal lugar, vou visitar um amigo. Pode ser muito bacana aí você se planejar para viajar ou fazer uma viagem mesmo nesse mês de agosto, né? E cuidado com o seu dinheiro, tá? Muito cuidado com o seu dinheiro. Não gaste com o que você não pode gastar. Salve o seu dinheiro porque pode ser preciso em um outro momento, tá bom? Beijo, Aquário. Até semana que vem. Tchau, tchau. Vamos então para o signo de Peixes e para o seu mês de agosto, Peixes. Olha, essa semana vocês estão em último, mas na semana que vem vocês estarão em primeiro, piscianos e piscianas. Vamos então para a sua leitura? Positivo, 6 de paus. Negativo, justiça. Caminho, as de ouros. Resultado, 10 de ouros. E como conselho, a carta do as de paus. Isso aí, peixes. Vamos lá. Vamos para cima. É isso aí. Aqui você está tendo visibilidade. Aqui você está tendo resposta. Aqui você está recomeçando alguma coisa. E todo esse processo de começo que é colocado nesse mês de agosto, olha como termina. Você tem resposta. Então é um mês para você assim muito bacana, peixes. Muito, muito bacana. Mas você tem que ter a compreensão e o entendimento que você consegue, que você pode, sem fraqueza aqui, tá? Sem falta de autoestima, sem essa coisa de eu não consigo, eu não posso, não vai dar certo. Olha, não me vem com esse papo, porque se você começar, você vai desperdiçar essa energia maravilhosa pro seu mês de agosto, tá? Veio um processo aqui de começos, porque nós temos 2 ases no jogo, né? A gente tem tanto no caminho como no conselho o as de ouros como o as de paus. Ou seja, uma nova oportunidade se apresenta para você ou você vai em busca dessa oportunidade. Então eu quero um novo trabalho, eu quero começar o meu próprio negócio, eu quero começar a publicar vídeos nas redes sociais, eu quero começar um relacionamento, eu quero começar algo que me dê, sabe, concretude, algo que me dê uma base sólida, onde eu possa me apoiar. Sávio, significa então que tudo que eu começar agora em agosto vai dar certo? Calma, né, peixes? Calma. Tudo aquilo que é feito, que tem intenção, que tem vontade, que tem tesão, vai dar certo. Vai dar certo.
Então não é começar qualquer coisa, mas é começar o que tem sentido para você. Começar aquilo que reverbera positivamente em você. Se tiver nesse lugar, Inxalá, vai rolar, vai dar certo, vai ter frutos, vai ter prosperidade. E quando eu falo que os caminhos estão abertos e que vai dar tudo certo, não é também só tipo, eu vou começar aqui e larguei de mão. Não, o caminho ele está aberto com o as de ouros, mas do as para chegar no 10, falta 8 casas, né? Faltam 8 cartas para você sair daqui e chegar aqui. Então é um processo longo, é um processo árduo. Desculpa, peixes. É um processo que tem que ter dedicação, que tem que ter, né, esse senso de conquista, mas que no final tudo rola. Tudo dá certo se tem intenção, se tem vontade, se tem gana, se tem consciência. Então, se você quer mudar de trabalho esse mês, mude de trabalho. Se você quer começar o seu negócio, comece o seu negócio. Se você quer se planejar para poder mudar de cidade e morar numa cidade litorânea, vamos lá, vamos se planejar. O que tem que fazer? O que eu tenho que conquistar? Que emprego eu tenho que arrumar? Com quem que eu tenho que conversar? Bora, peixes, bora. Porque esse mês, olha aqui, ó, a carta da vitória no positivo, peixes. Tudo que você toca vira ouro nesse mês de agosto. Então bora para cima. Mas esteja alinhada com a sua verdade, esteja alinhada com a sua vontade. Não adianta fazer porque está na moda, fazer porque é pelos outros. Não, faça por você, que no final tudo dá certo. Todos os começos que são colocados aqui, que estejam alinhados com a sua verdade, pode ter certeza que, olha aqui, ó, sucesso. Sucesso. Tá bom, peixes? É isso. Um beijo para vocês, um ótimo mês de agosto, que pelo que eu estou vendo aqui será maravilhoso. Depois vocês voltem aqui para me contar também. E a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau.